Queridos amigos e amigas, os nossos cumprimentos aos amigos que nos acompanham, particularmente do Raciocínios Espíritas. Esse é o nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. E estamos estudando a obra Entre a Terra e o Céu, conforme aqueles que estão nos acompanhando pode constatar, pode confirmar. Estamos estudando essa obra capítulo por capítulo. Cada vídeo que tem sido lançado, publicado no Raciocínios Espíritas, estabelece algum tipo de reflexão e de consideração sobre um capítulo. Temos feito isso ao longo das semanas, né? A cada semana a gente publica um vídeo. Na verdade, em uma semana a gente publica um vídeo sobre o capítulo. Na semana seguinte a gente tem uma live interativa que acontece periodicamente no YouTube, periodicamente pela plataforma Zoom, mas que é transmitido pelo YouTube, né? E na qual a gente pode tirar dúvidas, fazer questões, agregar alguma coisa, fazer acréscimos com aquilo que eu já, em relação àquilo que eu já comentei no vídeo, né? E assim por diante. Hoje iremos, portanto, explorar, examinar o capítulo 20 dessa obra, capítulo que é intitulado por André Luiz com o título Conflitos da Alma. Capítulo, portanto, 20, que aí estabelece praticamente ou precisamente a metade do capítulo, né? Já que esse livro tem 20 capítulos, 40 capítulos no total. Esse capítulo 20, portanto, estabelece aí o marco de estarmos na metade da obra, examinando a metade da obra, né? Bom, o capítulo 20 ainda aborda a emancipação da alma. Olha quanto tempo e quantos assuntos, quantos aspectos a gente abordou por ocasião da emancipação da alma de Esteves, né? Quer dizer, de Mário Silva, que chegando aí fora do corpo no sonho, recordou a sua reencarnação como Esteves, que encontrou o Amaro, que teve a oportunidade de dialogar antes do Amaro com a Lina e com o próprio Leonardo Pires, antes, na verdade, uma noite anterior, e nessa noite ele ficou ali e conversou com o Amaro. O Amaro também teve os seus relatos, mais tarde eles foram até a casa do Amaro e ali o Mário Silva pôde perceber também elementos do seu passado espiritual na casa do próprio Amaro, né? Não apenas o relato do Amaro voltado para Armando, né? Que era a sua reencarnação anterior, mas também a própria Zulmira, esposa de Amaro, que pôde ser localizada e pôde ser detectado no passado espiritual dos dois, que era a antiga Lina Flores. Nós examinamos isso no capítulo passado. E também nós pudemos perceber ali a evocação de Júlio. Júlio não pôde comparecer. Quem compareceu foi Blandina, que a gente sabe que é o espírito Meimei. Blandina compareceu, houve o diálogo com Blandina, houve o contato ali com outros espíritos, né? E assim por diante. Então, quanta riqueza, quanta coisa acontece durante o sono físico. Porque estamos aí mais de 3 ou 4 capítulos abordando um desdobramento espiritual, uma emancipação da alma, uma saída do corpo durante o sono físico, né? Por ocasião do sonho, entre aspas, que não era sonho, era viagem astral, viagem espiritual fora do corpo. E quanta coisa tem acontecido por ocasião de uma noite só, de uma noite sequer, em cuja oportunidade nós tivemos aí diálogos memoráveis, despertar de determinadas recordações, recuo ao passado espiritual, encontro, desabafos, né? Conciliação ou tentativa de conciliação, intervenção dos mentores espirituais, tudo isso por ocasião de uma noite de sono. Então, veja o que pode acontecer durante uma noite de sono físico ali, durante 8 horas, 10 horas, sei lá quanto tempo, porque varia de encarnado para encarnado, quanta coisa pode acontecer durante o sono físico em liberação relativa e liberação parcial do corpo que o espírito faz
por ocasião ali do descanso do corpo, quanta coisa pode acontecer e o como nós podemos colaborar nessas circunstâncias, a depender do nosso estado mental, dos nossos hábitos espirituais, como é que a gente vai dormir, que estado psíquico a gente vai dormir, como a gente se prepara para o sono, como a gente pode colaborar, pode contribuir e também sermos melhores ajudados a depender do nosso estado interior, da nossa situação interna, né? Então, nós temos aí, nesse capítulo 20, o desfecho, a conclusão da experiência dessa emancipação da alma. Porque o que André Luiz descreve logo no início do capítulo é ele, acompanhado por Hilário, por Clarencio, a sua equipe espiritual, liderada pelo ministro Clarencio, voltando para a casa ali de Amaro, né, acompanhando Amaro, vendo Amaro voltando para o corpo físico. Então eles foram meio que acompanhando, meio que para e passo, observando o retorno do espírito Amaro ao seu corpo, ao seu casulo material. E nesse retorno, André Luiz registra o que aconteceu. Então, no início do capítulo, a gente vê essa descrição acontecendo, vê André Luiz e a equipe ali na casa de Amaro, afinal de contas, já estavam ali na casa de Amaro, né? O contato, o diálogo com Esteves e assim por diante. E a gente vê nessa situação o Amaro, quando chega em casa, né? Chega próximo de casa, né? Chega ali, porque já estavam lá ali, como foi descrito, né? Zulmira foi detectada, foi apontada, foi localizada, porque ela apareceu na discussão entre Mário Silva e Amaro. Mas quando Amaro se desloca talvez na direção do corpo físico, ao se deslocar na direção do corpo físico, ali mesmo na sua residência, ele passa por um local da casa onde ele percebe a presença da sua primeira esposa, da sua primeira mulher. A Odila se encontrava ali. A gente sabe disso porque a Odila está na situação atual, obsidiando de maneira vigorosa a atual esposa de Amaro. Está, inclusive, levando ao depauperamento, à debilidade total de forças físicas e psíquicas, a ponto de isso ser observado, disso ser perceptível, tanto do mundo material, dos encarnados, como dos espíritos, né? A debilidade física, a debilidade orgânica. Do mundo espiritual, percebe que essa debilidade orgânica tem uma causa obsessiva, né? Um assédio espiritual de Odila, que a Zulmira, atual esposa, permitiu esse acesso por motivos que a gente já explicou, por situações que a gente já explorou, já esmiuçou em capítulos passados. Então, a Odila ali presente na casa, e aí André Luiz descreve que, ao se deslocar na direção do corpo físico, Odila visualiza, veja que coisa interessante, né? Ela está obsidiando a Zulmira, ela olha e visualiza Amaro passar fora do corpo. E aquele espírito voltado para a obsessão, voltado para a materialidade dos sentidos, né? Profundamente ali em perturbação, profundamente ali voltado para as paixões mais materiais, não tinha uma sensibilidade para perceber toda a situação, para perceber, por exemplo, André Luiz, para perceber, por exemplo, a equipe espiritual de André Luiz, o ministro Clarencio, mas percebeu o encarnado, que estava fora do corpo, que era Amaro, seu marido. Afinal, percebe também pelo laço afetivo que ela mantém com ele. E aí, Amaro passa por ela, ela percebe e começa a gritar por ele. A gritar e a ofender a Zulmira. Inclusive fazendo um apelo ao marido, dizendo: largue ela, bote essa mulher para fora de nossa casa. O que é que você quer com essa mulher fora, essa mulher em nossa casa? Bote ela para fora da nossa casa. Você não vê que essa mulher infelicita todo mundo? Essa mulher, olha a estratégia do espírito obsessor. Essa mulher causa perturbação em todos. Ela está deprimindo nossa filha Evelina, está gerando uma tristeza, graças a ela, Evelina está amargurada, está angustiada, está mal em casa. Né? Ela foi responsável pela morte do nosso filho Júlio, a negligência dela na praia, ela é responsável por isso.
Então ele fala, a Odila fala, ela não serve para nada, ela só causa infelicidade, só causa perturbação aqui. Como é que você pode acolher essa mulher, colocar essa mulher no meu lugar? Mais ou menos esse é o discurso que a Odila está fazendo aqui, né? Interessante que ela chega, inclusive, a chamar a Zulmira de intrusa, essa intrusa na nossa casa. Veja o espírito apegado, né? Então ela ainda se considerava esposa dele, desencarnada, não admitia que ele tivesse uma outra esposa ali. A nossa casa, intrusa, etc. É claro que tinha também o vínculo com os filhos, e realmente Zulmira tinha responsabilidade na negligência com os meninos, e que gerou a revolta de Odila, que não tinha sentimentos superiores, não tinha evolução espiritual suficiente para compreender, para se resignar e para lidar de uma outra forma com aquela situação, né? Mas o que André Luiz descreve aqui é uma coisa super interessante. André Luiz diz assim que Amaro ficou perturbado, que com esse discurso Amaro se perturbou. Olha que a gente viu nos capítulos passados Amaro com uma postura que André Luiz chama de serenidade aristocrática. Né? A tranquilidade em pessoa. Esteves esbravejou para cima dele, acusou ele de tudo que é jeito, graças aos conflitos que Esteves tinha com ele de reencarnações passadas. No entanto, apesar disso, Amaro reagia com não violência, pacificando inclusive Esteves, sempre agiu de maneira serena e tranquila, sempre mantendo a postura de serenidade, de tranquilidade, agiu de uma forma conciliadora, demonstrando inclusive recursos morais que ele desenvolveu em função dos sofrimentos que ele estava vivenciando. Mas naquele momento, quando ele passa por Odila e ele ouve esses apelos de Odila, ele se perturba. E tem vontade inclusive de revidar, de rebater, de responder à primeira esposa. Ou seja, tanto pelo laço afetivo que ligava ele a Odila, afinal eles foram casados, então tinha um laço afetivo, tinha uma história anterior, e talvez por isso a intervenção de Odila sensibilizava ele, mobilizava ele, né, a ponto de ele sair do eixo. Ele não reagiu da mesma forma que ele reagia com as agressões fortes que Esteves fez em relação a ele, e ele conseguiu reagir com equilíbrio. Naquele momento ele não reagiu com equilíbrio. O mentor espiritual Clarencio tentava acerená-lo, né? Segurava ele psíquica e magneticamente para que ele não se extrapolasse, porque a tentação que lhe veio era de responder, de rebater, de entrar até numa discussão com a primeira esposa desencarnada, que seria contraproducente, que não seria interessante naquele momento. Clarencio sabia disso e Clarencio impede. Mas veja que coisa interessante, ele que resistiu a tantos ataques, ele que tolerou e agiu com equilíbrio, com paz, com paciência, com tantas investidas, no momento daqueles apelos à primeira mulher, tanto pelo laço afetivo que os dois tinham, como também, de alguma forma, pelo tipo de discurso, né? Ou seja, o discurso da Odila tinha um tom que tocava nos sentimentos dele, que as agressões e as acusações de Esteves não tinham. Não tinha. Então, veja que coisa interessante, né? Será, aqui eu estou especulando, será que porque Esteves estava acusando ele de coisas do passado, que ele, apesar de ter errado e ter admitido, já se arrependeu, já se conscientizou do erro, já tinha de alguma forma consciência do equívoco, resolveu reencarnar, reconhecia o que Esteves estava falando, mas também contou o seu ponto de vista, que também não foi bem assim, que ele também teve os seus valores morais, que ele também resistiu para não errar, mas acabou errando, mas também fez o máximo, e que também tinha os seus valores. Mas ali, a Odila falando, será que Odila estava tocando numa ferida mais recente? Talvez, é por isso que ele... será que é pelo laço afetivo? Pelo laço afetivo com Odila, sem dúvida. Né? Vindo dela, tem coisas que um estranho nos diz que não nos sensibiliza, mas aquela mesma agressão dita, proferida por alguém muito próximo, por alguém que a gente dá valor, por alguém que a gente valoriza a relação afetiva, a relação que a gente estabelece, aquela agressão, aquela intervenção, aquela colocação tem um efeito maior, né? Tem uma sensibilidade, tem uma sensibilização, aliás, tem uma abordagem, tem um efeito sobre nós que
a outra não teria, né? A gente não se sensibilizaria, a gente não valorizaria, se não dito por aquela pessoa. Então, tem o laço afetivo com Odila, mas tem também, provavelmente, aqui eu estou especulando, né? Como hipótese, provavelmente tem também a questão de que aquela questão que Odila tocava, que era a negligência de Zumira, bote Zumira para fora, etc., tinha a ver não apenas com... Também ele está sendo, de alguma forma, criticado de ser conivente com as negligências de Odila, bote ela para fora, ou de Zumira, bote ela para fora, etc. Ou seja, está, de alguma forma, sendo criticado no laço afetivo que ele estabeleceu com a Zumira, mas também por ele estar vivendo um drama recente. O que Odila está tocando é num sofrimento, numa ferida, numa dor que é mais recente, que é mais da atual encarnação. Então aquilo pode ter um impacto maior, penso eu estou aqui especulando, eu estou aqui refletindo com vocês, penso eu que pode ter aqui o impacto maior. O fato é que André Luiz diz que Amaro perdeu a serenidade que tinha, a serenidade aristocrática, como ele coloca, ficou com a tentação de responder, e André Luiz faz uma pergunta a Clarencio. André Luiz aborda Clarencio dizendo, escuta, Leonardo Pires, a gente fez uma regressão de memória, não a regressão profunda, mas a regressão à última existência encarnada dele, para ele recordar algumas coisas. A própria Antonina encarnada, fora do corpo, a gente regrediu com ela, para ela se ver na personalidade de Lola e Bahuri, não? Bahuri, sei lá, Lola. Ela se viu, ela recuou ao passado, a gente conseguiu localizar para ajudar, né, nos conflitos dela e também no apaziguamento dos sentimentos em relação a Leonardo Pires, que foi resgatado e encaminhado para o mundo espiritual. A gente mais tarde, com Esteves fora do corpo, em Emancipação, a gente fez a mesma coisa, a gente recuou ele, né? Recuou Mário Silva para a reencarnação de Esteves. E com Amaro a gente conseguiu também recuar ele na existência de Armando, né? Colaborou nesse recuo. E graças a essas memórias que foram liberadas, graças a essas reminiscências, graças a essas recordações que foram acionadas, facilitou a reconciliação das pessoas, facilitou o esclarecimento de algumas coisas, porque às vezes as pessoas estavam apegadas ao seu ponto de vista, sem entender o ponto de vista do outro. Então essas regressões, esses arquivos que foram acessados ajudou a explicar alguma coisa, a diminuir as mágoas das pessoas envolvidas. Será que a gente não deveria fazer a mesma coisa agora com a Odila? Será que não tá na hora de a gente fazer um processo aqui de regressão com ela também, para que ela possa ver o passado? E aí Clarencio responde, para surpresa do André, de maneira diferente. Ele diz assim, não convém. Nossa história cresceria demasiado, por se espraiar excessivamente no tempo. Aqui a gente pode especular algumas coisas. Por que Clarencio? Claro que Clarencio conhecia a história. Claro que Clarencio, como espírito superior, talvez só de olhar para Odila já penetrou no passado espiritual dela. É provável que sim. É provável que, se não penetrou, é provável que ele já conhecia os arquivos, já tinha acesso à história. Então, ele sabia qual era a história de Odila. Então, não convém em que sentido? A gente não sabe se é porque o recuo da reencarnação de Odila talvez não ajudasse para aquele caso. Talvez desviasse demais, porque o que ele está dizendo é isso, nossa história cresceria demais. Então talvez desviasse demais do foco do tema para aí entrar na história de Odila, com as reencarnações dela, com o drama que ela viveu. A gente não sabe se Odila esteve reencarnada no passado, naquela vivência, com Lina Flores, com Júlio no passado, com Esteves, a gente não sabe, com o próprio Armando, que é o Amaro atual, a gente não sabe que papel Odila teve na outra encarnação, se ela esteve nesse cenário, e se ela esteve, se a colaboração dela, se a participação dela, se a vida dela tem uma relevância para o caso, para o processo. Seria se alongar demasiado, diz Clarencio. Por que Clarencio falou isso? Então, pode ser essas hipóteses. Pode ser que a história de Odila na encarnação passada não tenha nada a ver com essa trama aí, porque é claro que, em última instância, todos nós temos alguma ligação. Todos nós estamos ligados no passado espiritual. Então, aqueles que convivem conosco têm alguma ligação no passado.
pelo menos a grande maioria, tem uma ligação no nosso passado espiritual. Estivemos juntos. Não necessariamente toda hora junto com marido e mulher, ou toda hora com pai e filho. Esses papéis invertem. E não necessariamente todos aqueles que estão agora comigo estiveram comigo na última, mais recente reencarnação. Às vezes não teve na última, mas teve na penúltima, na antepenúltima. Então o processo, como diz Kardec, das reencarnações, as reencarnações são solidárias entre si. Há um espírito de sequência, há uma solidariedade entre as várias existências. Então, a gente não sabe direito, mas pode ser várias coisas. E pode ser também, repito, que não tinha nada a ver a história de Odila com a questão que Clarencio, que André Luiz, que Hilário estão trabalhando naquele momento ali. Então, por isso que talvez a coisa não foi abordada ali. Não convém, nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. Espraiar-se excessivamente no tempo. Então, a gente já suspeita aqui que seria um recuo muito grande no tempo, teria que recuar. Talvez Odila tenha a ver com a ilha, com aquela questão, mas não na encarnação presente, na última encarnação, mas talvez em encarnações lá de trás, né? Então, é melhor, diz Clarencio, deixar a coisa quieta, né? E nesse caso aí, Clarencio não achou prudente. Isso é interessante, é um ensinamento doutrinário. Nem para todo mundo serve uma técnica de regressão de memória. Não é um caso para todo mundo. Isso, inclusive, se aplica aos terapeutas encarnados. As técnicas de regressão de memória, aquelas que são utilizadas pela psicologia transpessoal, a terapia de vidas ou vivências passadas, que são utilizadas por teóricos e especialistas, não são indicadas para todo mundo. Algumas pessoas acham que a terapia de vidas passadas ou a terapia de regressão de memória é para todo mundo. Então recebe a pessoa no consultório, faz regressão. Não é assim. Para cada caso é um caso. Há casos que inclusive são contraindicados. Há casos que despertar recordações pode trazer mais perturbação, uma soma maior de perturbações. Quem quiser entender mais essa possibilidade de maiores perturbações, eu recomendo o livro A Memória e o Tempo, do escritor Hermínio de Miranda. Esse livro, ele faz uma espécie de síntese de literatura, uma espécie de resumo bibliográfico e uma espécie de resumo de todos os estudos e das práticas de regressão de memória ao longo da história. Então é super interessante porque ele cita os teóricos, os terapeutas, as tentativas, as experiências clínicas de cada um deles, né? E tem uma parte lá que ele fala sobre os casos não indicados, né? E o prejuízo que pode causar em alguns casos de despertar recordações. Tanto é que terapeutas como Brian Weiss e como Edith Fiore, por exemplo, só para citar alguns, eles não são espíritas, eles dizem que em alguns casos eles tentam regredir e não conseguem, e eles percebem que não devem forçar, porque ali, de alguma forma, está um sinal, uma indicação de que talvez não seja interessante mexer, né, naquele quadro ali, naquela situação ali, que pode agravar os males do sujeito, né? Então, é importante a gente aqui levar isso em consideração. E Clarencio teve essa prudência, claro que com o poder de penetração psíquica que ele tinha, o poder de acesso psíquico que ele possuía, ele conseguiu visualizar isso daí e conseguiu perceber já de antemão a desnecessidade desse processo, dessa técnica psíquica e magnética para o caso específico ali de Odila, né? A verdade é que Amaro volta ao corpo e os gritos de Odila continuam. Amaro! 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 E ele desperta no corpo, acorda, ainda ouvindo de longe aqueles gritos do sono. Acorda abatido e assustado. Diz André Luiz, acorda abatido e assustado. E aí André Luiz disse assim, que das várias horas de sono que ele passou fora do corpo, dos vários diálogos, das recordações de vidas passadas que ele teve, que ele recordou que foi Armando, que ele dialogou, o relato que ele deu a Esteves, o contato com Clarencio, o contato com a equipe de André Luiz, o deslocamento da via pública da região para outros lugares e mais tarde para sua própria casa, o contato com Zumira, ali adormecida também, etc. De tudo que ele vivenciou durante toda a noite, a única coisa que ele se recordava e que ele despertou do sono recordando era a imagem de Odila
gritando por ele, Amaro, Amaro, ou seja, pedindo socorro. Qual foi o sonho de Amaro, portanto? Sonhei com Odila me pedindo socorro. Foi a única coisa que ele se lembra de tudo. É o registro que ficou. Vocês vejam como é complexo o capítulo dos sonhos. Então ele desperta apenas com essa recordação. Quanta coisa ele viveu, mas ele desperta só com isso. Às vezes a gente desperta na carne com um flash, uma imagem do que aconteceu durante 8 horas de sono. Então é claro que a interpretação dos sonhos é um dos temas mais complexos e mais difíceis. Tanto da doutrina espírita e, sobretudo, das técnicas psicanalíticas. Porque a psicanálise, a partir de Freud, mais tarde com outros autores, se dedica a tentar entender, interpretar ou tentar analisar, que é o termo mais adequado que é usado hoje pelos teóricos da psicanálise, analisar os sonhos. Desde o livro famoso de Freud, publicado em 1900, ou 1899, segundo alguns autores, ou 1900, que é o livro A Interpretação dos Sonhos, que inaugura a prática da psicanálise, que inaugura a psicanálise para o mundo, nós vemos como é complicado isso. André Luiz escreve o seguinte: da palestra que alimentara conosco, não restara traço algum. Não restara traço algum. A única coisa que ele se lembrava é do contato com Odila, que causou também emoção nele, talvez por isso também lembrou. Porque assim, a gente sai do corpo, quando a gente volta, o cérebro de carne não consegue conservar tudo. O cérebro material, embora seja uma máquina sofisticada, complexa, rica, não consegue abrigar todas as experiências, nem de recordação de vidas passadas, nem de emancipação da alma. Apesar de ser rico o cérebro, ele não consegue reter tudo. Porque é um veículo denso, é um veículo de carne, é um veículo que é uma glândula sofisticada, digamos assim, e não consegue registrar tudo, registra pouca coisa da experiência onírica, da experiência de emancipação, da experiência de viagem astral, de desdobramento espiritual ou anímico, e assim por diante. Então, ele gravou pouca coisa, ele guardou pouca coisa, que foi o grito de Odila e Odila pedindo socorro para ele. É assim que ele acordou acabrunhado, acordou abatido, acordou surpreso. Eram 3 horas da madrugada quando ele acorda. Olha só. Então, e aí André Luiz faz uma questão super importante para o benfeitor espiritual Clarencio, porque eles começam a ver ali Amaro se levantar e começar a dar conta do seu dia a dia, começar a se organizar para despertar. E aí André Luiz e a equipe deixa Amaro ali com ele mesmo, deixa se afasta de Amaro e com Blandina, Meimei que está presente e outros, vai no Lar da Bênção, no famoso Lar da Blandina, como é chamado aqui nesse capítulo, visitar o pequeno Júlio. O Júlio, que foi comentado no capítulo anterior. Então eles vão na direção de Júlio e encontram Júlio ali, ainda com a garganta enferma. Olha só, Júlio, que se suicidou, se envenenando, reencarnou com o pequeno Júlio, filho de Amaro, morreu afogado, naquele acidente trágico, trazia as matrizes perispirituais e morreu daquela forma, desencarnou e ainda conservava algum tipo de lesão perispiritual na área laríngea, na área da garganta, por causa do veneno que ingeriu na encarnação anterior a esta, que ele foi Júlio, que ele foi pequenininho Júlio. Então Blandina e Clarencio se acercam, André Luiz também, e André Luiz faz uma pergunta super interessante. Pergunta assim para Clarencio: escuta, Clarencio, eu queria entender, Júlio morreu de envenenamento, sob os efeitos de veneno, Esteves também morreu de veneno, mas Esteves reencarna com Mário Silva e está super saudável aí. Júlio, no entanto, depois da última encarnação dele como Júlio, ainda está com as repercussões e as lesões no perispírito do veneno que ingeriu. Por que essa diferença? Porque um morre de veneno e chega no mundo espiritual e já recupera e já reencarna bem, como é o caso de Mário Silva, que reencarnou bem e foi envenenado, e o outro assim. E aí, a resposta de Clarencio, vale a pena depois conferir a resposta toda de Clarencio, que a gente não vai poder aqui esmiuçar. Mas ele diz assim para André Luiz: você não levou em consideração que Esteves
foi envenenado por Leonardo Pires. Mas Júlio se envenenou. E isso faz toda a diferença. Porque o que lesa o perispírito não são as ações materiais. Não são. São os reflexos morais, o conteúdo moral das nossas ações. Não é o que acontece no corpo que o perispírito fica lesado, porque senão Cristo estaria até hoje lesado lá com as marcas da cruz. Ele até apareceu depois da ressurreição, de maneira materializada, com as marcas para ser reconhecido, como os fenômenos de materialização aparecem, né? Os sujeitos aparecem com óculos, aparecem com a roupa tal, com uma cicatriz, para ser reconhecido como o espírito de fulano, Beltrano. Então Jesus apareceu assim. Mas imagine Gandhi, que foi baleado, está lá com as marcas, sangrando ainda do revólver. Não, o perispírito, ele sofre essas lesões e se altera, não é por causa do fenômeno material, dos efeitos físicos. Embora haja uma interação entre matéria e perispírito, claro que há, porque o perispírito é o elo intermediário, Kardec chamou de semimaterial, então ele está no meio entre o espírito e o corpo, entre o ser pensante, o ser sutil, a energia pensante, e a matéria densa, a matéria de carne. Ele está no meio. Então há uma interação, o perispírito sofre o que acontece na matéria sobre ele e vice-versa. Mas o que lesa o perispírito, o que altera permanentemente, de maneira profunda, em profundidade o perispírito, não são as ações físicas. São os conteúdos morais por detrás das ações físicas, ou seja, o caráter moral de cada ação física. Então, foi envenenado, desencarna como vítima de um assassinato. Embora, no caso do Esteves, ele teve responsabilidade, mas ele foi vítima, ele foi assassinado. Quem ficou pior nessa situação não foi Esteves. Esteves desencarnou, desencarnou dolorosamente, assassinado, etc. Mas quem ficou mal foi Leonardo Pires, que até agora não reencarnava, quase um século, no mundo espiritual, tendo pesadelos, alucinações, tendo visões, achando que o Esteves estava perseguindo ele, o Esteves já estava reencarnado, atormentado por conta do assassinato que ele cometeu. Não saía a consciência de culpa. A vítima estava bem melhor, a vítima desencarnou e reencarnou. Claro que Esteves, agora Mário Silva, tem o seu temperamento, tem as suas mágoas, tem as suas coisas, porque o fato de desencarnar não quer dizer que muda a pessoa. Mas ele não estava mal. Quem estava mal daquele episódio era Leonardo Pires, que foi o algoz, que foi quem se adiantou. No caso de Júlio, a lesão na região aqui respiratória foi por causa de que ele se suicidou. Ele se envenenou. E essa ação contra ele mesmo, e aí Clarencio explica dizendo, gerou um complexo de culpa. E esse complexo de culpa é que lesa, é que desorganiza, é que desarmoniza, é que altera o perispírito. Na região correspondente que houve o ato, né? Por conta da interação perispírito e matéria. Então, não foi assim, tanto é que ele diz assim, há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal como que se instala nos recessos da consciência, que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação. E observamos Júlio enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou. Há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. Então, nós vemos aqui essa consideração super importante, né, que Clarencio está fazendo em torno dessa questão aqui da distinção entre um e outro. Ou seja, o perispírito é afetado pelo complexo de culpa em função das minhas ações morais. Eu leso o perispírito dando um tiro na cabeça, mas eu leso o perispírito usando mal a inteligência. Eu posso dar um tiro na cabeça, desorganizar a área do perispírito pelo remorso que isso causa, que o espírito sente, que causa ao espírito pelas suas ações. Então ele desorganiza. Automaticamente a consciência estabelece o fenômeno de reparação. E aí o que acontece? Eu reencarno com idiotia, eu reencarno com oligofrenia, eu reencarno com alteração, eu reencarno com hidrocefalia, com macrocefalia, eu reencarno com alguma deficiência mental, a depender do caso, cada caso é um caso, é claro, né?
por causa da desorganização mental. Mas eu posso reencarnar com idiotia, com transtorno mental, sem ter dado um tiro na cabeça e usando a minha inteligência para o mal, causando intriga, causando perturbação, implicando com todo mundo, gerando as calúnias, as difamações. Eu posso também gerar o mau uso da inteligência, gera esse dano e eu volto idiota. Eu volto com idiotia, eu volto com retardo mental. E assim por diante, por conta do mau uso da inteligência. Então eu leso o perispírito, seja numa ação violenta contra mim mesmo, seja na maledicência, na fofoca, na difamação, nas ações morais. São as ações morais que alteram para melhor ou para pior o nosso corpo espiritual. E Clarice chega a dizer isso, né? À medida que a mente evolui, se tornando mais sutil, o perispírito, como reflexo disso, se torna mais sutil e ganha um peso específico, interessante isso, peso específico mais sutil, daí a volitação, daí, né, a leveza do perispírito. E a alma cuja mente é mais primitiva fica mais densa na matéria e o perispírito reflete isso com uma densidade maior. Daí o espírito, ele fica na terra, chove e ele sente chovendo nele, ele tomando chuva, faz sol, ele sente calor, uma porta fecha, ele não consegue atravessar a porta, ele acha que não consegue atravessar a porta. Por quê? Porque está denso, por conta da sua mente. A mente que... Porque o perispírito é o corpo espiritual, é reflexo do ser espiritual. A causa é mental, a causa é interior daquilo que eu causo, que eu gero em mim mesmo a partir das minhas ações. Porque as ações são a materialização, são a concretização do pensamento. Então eu tenho um pensamento do mal, mas eu estou resistindo a ele para não concretizar, eu estou vencendo a tentação. Mas quando eu concretizo o pensamento do mal em uma ação do mal, eu manifesto, portanto, consolido esse pensamento. E aí, diz André Luiz, diz Clarencio, aliás, né? E André Luiz transcreve, eu recebo choques de retorno, os reflexos disso em mim mesmo, no meu perispírito. A ponto de, em alguns casos, quando o débito é mais grave, quando a ação é mais severa, gerar uma lesão, uma repercussão de grande porte no meu perispírito. Então isso é super interessante que está sendo falado aqui, né? E aí, no final do capítulo, a gente vê o exame de Júlio. Júlio começa a ser examinado por Clarencio, por André Luiz, por Hilário. Não nos esqueçamos que André Luiz e Hilário são dois médicos. Estão examinando ali a fisiologia, entre aspas, de Júlio, né? Porque se o perispírito é um corpo, ele tem uma fisiologia, entre aspas. É claro que não é um corpo biológico, né? Claro, a gente está usando aqui elementos por analogia, por comparação. E aí, André Luiz examina ali a região, etc. E Clarencio dá uma aula aqui, uma aula à parte sobre os chakras. Olha só, a obra André Luiz é maravilhosa por isso, né? Porque dentro dela tem tanta riqueza, tem tanto elemento doutrinário interessante. Então, no meio ali da explicação de Júlio, etc., Clarencio faz um parêntese, introduz uma breve digressão e comenta sobre, naquele momento ali, os chakras. E começa a falar sobre os 7 principais centros de força, ou plexo solar, o plexo de força, os centros plexos, né? Os centros de força, como ele chama aqui, que são os 7 chakras. Eu sei que tem outras teorias que falam em 10, em 12, que falam em 8, que acha que André Luiz esqueceu um chakra chamado básico, etc. Eu não vou entrar no mérito, porque cada teoria estabelece uma coisa, a tradição oriental é rica nessas colocações, né? Eu não vou entrar nessa. Eu só quero dizer que centros de forças ou plexos são chakras. A palavra chakra em sânscrito significa roda. É porque os videntes do passado, como do presente, os videntes, os clarividentes, visualizaram através das suas percepções psíquicas ali regiões do perispírito da pessoa que seriam um centro de energias, de concentração de energia que estariam girando. Né? Daí a ideia de roda. Chakra em sânscrito significa roda. Hein? Então, rodam. Né? E, na verdade, os chakras são regiões do corpo espiritual que são representações sutis, são subestações, são dimensões sutis de áreas importantes do corpo físico.
Ou melhor dizendo, poderíamos dizer que determinadas áreas do corpo físico são somatizações, áreas importantes, áreas que têm entroncamento de nervos, que têm glândulas, que têm hormônio sendo produzido, que tem, né, uma função orgânica importante, uma função vital importante. Ali é uma manifestação física, é uma somatização de um chakra. É uma realidade densa, é um aspecto denso de um chakra. É a parte densa, é o aspecto denso do chakra, que é a mesma região, só que sutil, no perispírito. Então, a gente pode dizer, como diz Kardec vai dizer o seguinte, que o perispírito está ligado ao corpo molécula a molécula, ou seja, o perispírito está conectado, está ligado durante a encarnação ao nosso corpo célula a célula. Então, a gente pode até dizer aqui, fazendo um exercício intelectual, a gente pode dizer que cada célula do nosso corpo representa um chakra, porque representa um ponto do perispírito. Todos os pontos do perispírito são elementos de força, centros de força, digamos assim, que reúne forças eletromagnéticas. Clarício aborda essa questão aqui quando ele cita aqui, né? Tem uma explicação de Clarício fabulosa que eu não vou ter condição aqui de repetir com a mesma perfeição, com a mesma fidelidade. É melhor ler, consultar o texto, né? Mas cada célula do nosso corpo pode ser ali um elemento físico de uma região do perispírito, que é um chakra. Pode ser chamado de chakra, de centro de força, porque se é molécula a molécula, como diz Allan Kardec, ou se é célula a célula, quer dizer que o perispírito também tem, aspas, muitas aspas, células. E cada célula desse perispírito é um chakra. Se a gente for elastecer, se a gente for expandir o conceito de chakras. Mas normalmente quando a gente chama de chakras ou de centro de força, são pontos mais importantes. E os 7 mais importantes, segundo a conceituação de André Luiz, e mais tarde ele vai ampliar não no sentido de colocar mais, mas vai desenvolver esse conceito e vai aprofundar ainda mais esse tema no livro Evolução em Dois Mundos. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver em Evolução em Dois Mundos ele aprofundar essa temática aqui desses 7 centros de força, ou plexos, ou chakra, se quiser utilizar a linguagem oriental. E aí, Clarencio aqui explica, dizendo que cada área dessa tem uma região física importante. O primeiro e mais importante de todos, que é o centro, é o distribuidor de tudo, é o distribuidor reservatório. Pensemos aí na água que chega na nossa casa ou na luz que chega na nossa casa. O distribuidor para o qual a gente paga a luz, paga a água, é esse chakra importante, que é o chakra coronário, que é chamado também de flor de 1000 pétalas pelos chineses e orientais, de um modo geral, que se abre, porque foi visto como uma flor de 1000 pétalas que se abre, cuja glândula pineal é a área física e também as regiões do sistema nervoso mais nobre, né? É a região física correspondente a esse chakra, que é o chakra que nos conecta com o plano invisível, com o plano espiritual superior, inclusive. É o chakra que tem a ver com a nossa relação com o mundo espiritual. É nessa região que se operam os fenômenos mediúnicos de maneira predominante e é o distribuidor, como eu falei, né? Tanto é que muitas vezes a gente só precisa aplicar passe aqui. Por quê? A gente aplica passe aqui, a pessoa está com um problema, sei lá, aqui ou no coração, o distribuidor vai irradiar e vai chegar, porque há um sistema de conexão e de comunicação com o nosso perispírito. Então basta às vezes aplicar aqui. Não estou dizendo que não posso aplicar no resto do corpo, né? Do corpo não, do perispírito, porque o passe, na verdade, é uma ação de perispírito para perispírito. Por isso que não precisa de tocar fisicamente. Irradiação. Mas muitas vezes irradiando aqui, o chakra coronário daquele que recebe o passe assimila e distribui essas energias. E distribui e leva para o local carente, para o local necessitado. Da mesma forma que se a gente tem uma dor no pé, muitas vezes a gente toma um anti-inflamatório que vai e anula a dor no pé. A gente tem uma dor na cabeça e toma e vai. Não necessariamente aplica o remédio na cabeça. A gente tem algum problema lá, a gente toma e o remédio faz efeito, porque é uma comunicação através da circulação sanguínea e assim por diante no corpo. Então, no corpo espiritual também, há um nível de comunicação ali, então aplica o passe aqui e chega no local de carência. Esse é o chakra mais importante, esse é o chakra responsável principal e predominantemente pelos fenômenos anímicos e mediúnicos, pela nossa relação com o divino, a nossa relação com o mundo espiritual,
os nossos potenciais espirituais, o Cristo que existe em nós, está associado ao acionar esses chakras, né? Então, que André Luiz aqui chama atenção de uma forma especial. Ele diz assim, é o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Então, esse chakra aqui é que nos liga a nossa mente com o cérebro. O chakra coronário, onde se localiza a ligação da nossa mente com o cérebro, e, portanto, é onde se manifesta a mente, que é o espírito, através do corpo, né? Então, é o chakra mais importante, né? E aí André Luiz cita o segundo chakra, que é o centro cerebral, o chakra cerebral, que fica na região frontal, que foi dito pela filosofia hindu, pelas tradições orientais como sendo o terceiro olho, aquele terceiro olho que está associado ali quase sempre, segundo aqui André Luiz, centro coronário também, né? Não, centro cerebral, centro coronário é esse daqui. Da arte, da cultura, da inteligência, das manifestações intelectuais mais nobres aqui, né? Entre outras coisas, né? A gente vê que hoje os lobos frontais têm sido bem examinados, né? A gente viu, por exemplo, André Luiz em Um Mundo Maior chamar atenção para que a ciência médica do futuro vai conseguir perceber vários potenciais em relação ao centro cerebral, né? Uma coisa interessante aqui que vale a pena eu colocar. O perispírito é responsável pela multiplicação celular e pela alteração celular, porque as células do nosso corpo estão se alterando, né? Estão se dividindo, estão se multiplicando, estão sendo renovadas, inclusive. A multiplicação celular ocorre por meio do perispírito. Daí, por exemplo, se eu tenho uma doença e recebo um passe, e esse passe causa um efeito, o que é que acontece? A irradiação benéfica chega no meu perispírito, o perispírito é responsável pela divisão celular, pela substituição das células, e aí vai mais tarde irradiar o perispírito para o corpo, substituindo aquelas células cancerígenas, aquelas células negativas, por células saudáveis que vão ali substituí-las, né, que vão alterá-las, que vão transformá-las em células saudáveis, em células positivas, né? Então, e André Luiz chama atenção aqui para o coronário, dizendo o seguinte, cadê? Devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Chakra coronário. É por isso o grande assimilador das energias solares, né, hoje que está na moda aí, exposição solar, vitamina D, o povo tomando comprimido de vitamina D, responsável pela exposição dos raios solares, pela assimilação dos raios solares e dos raios da espiritualidade superior, chakra coronário, né? E aí ele diz, depois o centro cerebral, né, responsável ali pela visão, pela audição, pelo tato e a vasta rede de processamento de inteligência, palavra, cultura, arte, saber, centro cerebral, né? Porque tem aspectos materiais desses chakras, tá? E a gente vai ver isso o tempo todo. O chakra coronário não, são aspectos mais espirituais, embora tenha um aspecto material, que é a ligação da alma com o corpo, ele é grande responsável por isso. O centro cerebral ligado ali à inteligência, a palavra, a cultura, o saber, né? A audição, a visão, o tato, os 5 sentidos, né? E assim por diante. Então temos aí... E é o centro cerebral que comanda os processos ali endocrínicos, né? Os processos, portanto, de produção de glândulas, de hormônio e assim por diante, né? Em seguida, a gente tem o centro laríngeo, responsável pela respiração, pela fonação, pela articulação da palavra, pela respiração, pela uma série de coisas, né? E que tem nas manifestações físicas, né? No aspecto físico, o timo, a tireoide e as paratireoides. Logo após, a gente identifica o centro cardíaco, que André Luiz diz que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo, em nossas observações, assimilamos o centro esplênico,
que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos. Então, nós temos, portanto, essas considerações a respeito dos chakras que Clarencio faz, muito ricas, que vale a pena aqui ler o capítulo. E aí, no final de tudo, ele olha para André Luiz e diz assim: com o suicídio, o Júlio danificou, lesou o chakra laríngeo. E André Luiz pergunta: mas o que é que isso significa? Isso significa que ao reencarnar, como os efeitos os tratamentos magnéticos aqui não vai diluir totalmente, não vai recuperar totalmente essa lesão, porque foi uma lesão adquirida também na carne, uma lesão com débito de profundidade, que é o suicídio. Significa que quando ele reencarnar, ele vai levar reflexos dessa lesão que vai se manifestar no corpo físico. O pensamento do mal, diz Clarencio, que gera uma ação do mal, gera uma irradiação essa que repercute no perispírito, que vai no corpo, e nos choques de retorno, o perispírito assimila mais tarde e manifesta-se em uma outra encarnação no corpo, somatizando. E aí André Luiz vai dizer: mas como é que vai ser a reencarnação de Júlio? Ele reencarnará e apresentará problemas nessa área. Periodicamente, ele vai ter uma sensibilidade maior a infecções, a agentes microbianos. E aí o Clarencio não especificou do que se tratava, mas a gente pode aqui especular. Do que é que ele está falando? Alguém que vem com sérios processos alérgicos, né? Sérios processos alérgicos, vem com a tendência a faringite, a laringite, né? As inflamações da laringe, da faringe, né? Vive tendo crise de asma, pode vir com asma, por exemplo, né? Que muitas vezes as asmas, tem asmas que não são alérgicas e asmas também alérgicas, né? Processos alérgicos de maneira geral e processos de imunodeficiência ou imunodepressão nessa área. E aí o indivíduo vai ter problemas de saúde, vai ter que lutar com isso a vida inteira, que é a reparação, que é a reconstituição, que é a reorganização dessa área por intermédio dessa provação no corpo que vai reorganizar a área perispiritual depois dessa existência, depois dessa encarnação. Olha que coisa interessante. Olha que coisa super interessante aqui. Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário, que de algum modo lhe retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá imensamente do órgão vocal, que, sem dúvida, se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos. Então, ele não entra em detalhes, ele não esmiuça, ele não explica em detalhes do que se trata aqui, mas vai dizer que fraca resistência aos assaltos microbianos. Então vai ter aí problema de laringite, faringite, vai ficar o tempo todo, né, de vez em quando tendo crises alérgicas, ou crise de infecção viral ou infecção bacteriana, a gente não sabe direito, mas microbianos. Então o Clarencio ele não quer detalhar o diagnóstico preciso que esse sujeito vai ter quando estiver encarnado. Por algum motivo, o Clarencio não quer ali detalhar, não quer colocar de maneira específica, quer dizer de maneira geral que ele vai ter limitações de saúde nessa área. Pronto. E em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis nas quais aprenderá a valorizá-lo. Então ele vai ter lutas terríveis cuidando da saúde para valorizar aquilo que ele não valorizou. Isso é super interessante. Então pode ser, eu não estou dizendo que todo caso é assim, mas pode ser que aqueles processos de asma, aqueles crises respiratórias, aqueles processos que a gente tem, pode ser de um antigo suicídio naquela área. Pode ser.
Eu tô dizendo que todo mundo que tem asma agora é um ex-suicida? Não tô dizendo isso. Porque não dá pra falar isso. Mas eu tô dizendo que em alguns casos, como é esse caso, descrito por André Luiz, pode ser. Pode ser. A verdade é que aqueles males do corpo físico muito permanentes, que o sujeito já nasce com eles e que ali fica ali nele, como registro, que o indivíduo tem que cuidar a vida inteira, quase sempre, via de regra, quase sempre, é vestígio de um antigo suicídio. De um antigo suicídio que a gente traz de reencarnações anteriores. A depender do agravante ou do atenuante, aquilo se manifesta de maneira mais forte, mais grave na nossa saúde ou mais leve, mais suave, né? Por fim, o capítulo acaba com André Luiz e a sua equipe ali, a equipe de Clarencio, dando passes, magnetizando o Júlio, aplicando ali energias positivas no Júlio, etc., envolvendo, e o próprio Clarencio dizendo que não deve demorar para Júlio reencarnar, que a reencarnação dele já está sendo ali trabalhada, que a reencarnação dele vai ser, né, está sendo encaminhada e que não deve tardar a providência da reencarnação, porque ele só sanará essa deficiência no laríngeo por meio de uma reencarnação dessa natureza, por meio de um processo de retorno à carne nessa experiência onde ele se recuperará perante si mesmo e perante o alto, e a gente vai ver isso em cenas dos próximos capítulos. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.